No último episódio de Grandes Civilizações... A beleza é... Bom, é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no Mar Egeu há 2.600 anos. Grandes civilizações. A Grécia Antiga, segunda parte. Fazer coisas bonitas foi algo que os antigos gregos fizeram de melhor. Isso é porque adoravam a beleza, então queriam rodear-se de coisas belas. Por isso, os antigos gregos tornaram-se artesãos magníficos e construtores que criaram obras fantásticas que admiramos até hoje. Os antigos gregos foram os melhores artistas que o mundo já viu. A arte da Grécia Antiga é conhecida como arte clássica. Essa forma de expressar a beleza tem sido tomada como fonte de inspiração para muitas culturas ao longo da história. Primeiro, os romanos. E mais tarde, os artistas do Renascimento. Você lembra de Leonardo da Vinci? Ele pintou a Mona Lisa. Mesmo os pintores modernos têm olhado para os gregos antigos como fonte de inspiração. As famosas esculturas gregas não retratam ninguém em particular, mas são um reflexo do ideal de beleza humana na época. As estátuas são tão belas, tão bem feitas, que apenas um pequeno grupo de escultores ao longo da história, e mesmo nos dias de hoje, foi capaz de reproduzir a qualidade técnica dos gregos. Os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas eram uma grande celebração que reunia representantes de todas as cidades gregas. E enquanto esse evento se realizava, as guerras ficavam proibidas. As Olimpíadas eram tão importantes que interrompiam qualquer tipo de conflito entre os povos gregos durante os Jogos. Bem-vindos mais uma vez aos Jogos Olímpicos. A cada 4 anos, esse espetáculo esportivo é trazido a você por Zeus, e divindade homenageada nos Jogos deste ano. Bem, amigos, fãs do esporte, já acompanhamos as competições anteriores, mas hoje trazemos a você o evento mais esperado dos Jogos, o pentatlo. 5 modalidades: corrida, salto, lançamento de disco, lançamento de dardo e luta. Para o homem, não havia melhor forma de impressionar uma mulher do que ganhar essa prova, já que ela combinava todas as virtudes físicas e morais. Claro que vocês devem estar pensando que quem ganhava essa árdua competição recebia um troféu e muito dinheiro, como os atletas de hoje. Mas não era bem assim. O vencedor recebia uma coroa de louros. Mas os gregos antigos não estavam no esporte pelo dinheiro. O que interessava a eles era a glória. E nada melhor do que receber a coroa de louros. Essa coroa é um presente dos deuses do Olimpo, patrocinadores orgulhosos dos Jogos Olímpicos. Os deuses do Olimpo. Os gregos tinham deuses e deusas para quase tudo na vida. A guerra. Vamos derrotar todos! O amor. Adoro quando você escreve poemas.
a família... Te espero para jantar, amor. E a sabedoria, entre outros. Mas havia um deus que governava todos os outros deuses. Era Zeus. Havia 12 deuses principais e todos moravam juntos em um palácio enorme em cima do Monte Olimpo. Um lugar tão alto e tão íngreme que nenhum mortal conseguia escalar. O Palácio do Olimpo tinha todos os luxos que você pode imaginar. Muitos quartos, um zoológico para os animais sagrados, salas de armas, cozinhas e salas de jantar. Mas o lugar mais importante era o imponente salão, onde todos os deuses se reuniam para debater os problemas dos homens. Como, por exemplo... Quem nós vamos premiar hoje? Ou ainda melhor, quem nós vamos castigar hoje? Os deuses gregos eram muito parecidos com os humanos. Sentiam ódio, inveja, sentiam dor em guerras e combates e, principalmente, apaixonavam-se. E trazendo ao mundo muitos filhos que se tornavam deuses ou semideuses. Mas havia características que diferenciavam os deuses dos humanos. Os deuses eram imortais e tinham muitos poderes. Além disso, podiam controlar com as próprias mãos o destino de cada ser humano na Terra. Filosofia. Os gregos adoravam pensar sobre o mundo que os rodeava. Matemática, amor, natureza, eles fizeram perguntas sobre tudo. Assim nasceu a filosofia. A filosofia é uma maneira de estudar e descobrir o mundo, fazendo perguntas e utilizando a razão e a lógica para encontrar respostas. Na Grécia Antiga, viveram muitos homens sábios que fizeram perguntas que tinham respostas muito difíceis. Por exemplo, do que todas as coisas são feitas? Tudo no universo é composto de apenas 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Através dessas discussões, os gregos formulavam ideias que a ciência só conseguiu provar milhares de anos depois. Eu acho que toda matéria é composta de partículas muito pequenas, tão pequenas que não podem ser divididas. Eu vou chamá-las de átomos. Os antigos filósofos gregos debateram sobre muitos temas, o que muitas vezes provocava inúmeras discussões entre as pessoas que pensavam de uma maneira e as que pensavam de outra. Suas contribuições provocaram um impacto enorme na maneira como vemos o mundo hoje. O foco na tentativa de responder a perguntas de uma forma lógica e comprovada foi a base para o método científico e, portanto, a base para estabelecer o modo como encaramos a ciência hoje. Alexandre o Grande. Havia um homem na Grécia que, desde muito jovem, teve o maior sonho que alguém poderia ter. Esse jovem, chamado Alexandre, era o filho do rei Felipe II, rei da Macedônia. Alexandre decidiu partir para uma longa viagem com um objetivo ambicioso. Quero me tornar o maior conquistador de todos os tempos e governar o mundo. A viagem de Alexandre começou na Macedônia, no ano de 334 a.C. Aos 20 anos, esse jovem guerreiro formou um exército que era treinado com técnicas avançadas para a época. Foi assim que alcançou façanhas incríveis. Vamos ver, eu já conquistei aqui, e aqui, e aqui, e quase todo o mundo antigo. Eu conquistei até aqui. O Império de Alexandre uniu o mundo ocidental e o oriental, e assim difundiu a cultura grega. Quando Alexandre o Grande criou seu império e centralizou o poder, ele se contrapôs a um dos princípios fundamentais do espírito grego. Assim, muitas cidades que antes eram independentes passaram a ser governadas por um único homem. Com a morte precoce de Alexandre, que não deixou herdeiros, chegava ao fim a época da Grécia Clássica. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na América enquanto Alexandre o Grande tentava conquistar o mundo? Pois bem, os maias estavam construindo seus maravilhosos templos e suas cidades na América Central, onde desenvolveram uma das civilizações mais poderosas e refinadas de todo o continente. E o que estava acontecendo na Europa? Em Roma, por exemplo? Bom, os romanos estavam reconstruindo a cidade, já que alguns anos antes, um grupo de guerreiros descendentes dos celtas, os gauleses, sob o comando do impiedoso Breno, havia derrotado o exército
devastando, destruindo e incendiando toda a cidade. O quê? Roma destruída? Impossível. Mas foi assim, Pipo. Roma foi destruída em 387 a.C. Mas um dos motivos pelos quais os romanos eram uma cultura muito poderosa é porque eles nunca desistiam, mesmo depois de uma derrota devastadora. Eles reconstruíram a cidade após a invasão gaulesa e continuaram seu caminho. Os romanos nunca perdoaram os gauleses por essa derrota. Somente 350 anos mais tarde, um general chamado Júlio César finalmente venceu os temidos inimigos.